hein? Chegamos. Coisa linda. Agora com música, climinha agora, uma guitarrinha. Bem atrasado, mas começando. O convidado já tá aqui, a coisa vai ficar maravilhosa. Vamos apresentar esse paizão, esse pastor. É isso aí! Gente, bom demais. Vocês são bênçãos na minha vida. Meu amigo. Esses garotos são muito bons. Obrigado pelo convite. E vamos, vai render. Vai render. Exato. Isso aí. Isso. Exatamente. Se você também tiver aí como compartilhar, curtir, isso faz parte do trabalho que a gente quer fazer juntos. Quando você faz isso, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, entendeu? Então vem com a gente. Hoje a gente tá bem apreensivo, né? Porque é um dia todo de live. Então vai ser um dia muito bom. A princípio, que eu digo assim, uma expectativa alta, né? Uma coisa boa no coração. 1 ano de Biló Podcast. Cara, eu tô muito feliz com esse dia de hoje, né? É isso, Evandro? É isso, vamos junto, vamos Exato. Muito bom, gente. Eu tô em casa. Show. Pastor, quando a gente pensou em fazer isso ao vivo diretão, eu e o Filipão, a gente começou assim, cara, vamos chamar quem? Chamar pessoas que marcaram a gente. É verdade. E a gente já fez aqui, desde que começou, 2 episódios, só eu e o Filipão, que a gente fala assim, cara, convidados que te marcaram, que marcaram vocês. Sempre. Lá no Danilo Bastos também, quando a gente fez A gente falou. É verdade. O Viraliza com o Maurinho. Isso. E a gente sempre cita o nome do senhor. Pô, que legal, gente. Que honra. É verdade. Pô, cara. Eu fico lisonjeado, É sincero demais Me isso. sinto honrado. Porque quando a gente gravou com o senhor lá atrás, o senhor foi talvez o segundo convidado que gravou aqui com a gente. É verdade. É verdade, estava bem no início. O segundo foi o terceiro, mas foi Tava bem bem no no início. início mesmo. E aí eu e o Felipão, a gente ainda tava no momento de empolgação. Tipo assim, caramba, É. vamos voar. Só que ao mesmo tempo essa empolgação traz um senso de responsabilidade, de custo, de trabalho muito grande. É verdade. E eu nem sei se o senhor lembra disso, mas o senhor estava sentado aqui, desse lado de cá, já tinha acabado verdade. o programa. Você estava sentado exatamente aqui, o senhor falou assim, e a gente nem tava falando de dar certo ou não dar certo, mas o senhor falou, já deu certo. Já deu certo. Lançou a palavra, né? E aí aquilo veio pra gente como um maná, né, Felipe? É verdade. Refrigério, que a gente tava apreensivo, assim. Um impulso, ao mesmo né? tempo que muito empolgado, apreensivo. Sim. E Exatamente. aquilo marcou tanta gente que hoje, Legal. 1 ano depois, a gente lembra. É Cara, verdade. tem 1 ano. 1 ano. 1 ano. Certinho? 1 ano. Foi. verdade. Não sei se tem 1 ano. Não, do programa do senhor não, mas Não, eu acho sim, que Da gravação, sim. Do dia da gravação, sim. Vai, que legal, hein? Poxa, que Passa bem rápido, né? Parabéns pelo Amém, ano. amém. 1 ano, então. Então, inclusive, hoje, esse dia de gravação aí é meio que uma comemoração. Exato. de 1 ano, Ok. E daqui a pouco teremos 2 papais aqui, né, cara? É! Tem notícia boa chegando aí! Ih, eu me adiantei, Não, mas tá ótimo. O Filipão não tinha falado ainda. Ainda não, mas Eita, com certeza hoje eita. seria um ótimo dia pra contar isso. Parabéns aí pra vocês, Vai papais. ser benção. E o que o senhor viveu nesse último ano aí, pastor? Viveu muita coisa? Pois é, cara, olha só. Depois da pandemia, né, é uma igreja pós-pandêmica, vamos assim dizer, Quando né? a gente gravou, tava... Tava assim, já estava saindo, né? né? Saindo. A gente percebe ainda muita gente ressabiada, né? A gente percebe uma diminuição da frequência do presencial. A gente Ainda? percebe, pelo menos lá na nossa realidade, né? Sim. A gente percebe que talvez o híbrido é uma coisa que a gente tem que considerar que talvez vai dar uma permanecida, e não sei se é por muito tempo, se veio para ficar ou se vai ter mais um tempo. Mas olha, cara, eu acho que todo esse processo também, assim, mais ultimamente político, né, mexeu muito com a igreja e tantas coisas assim aconteceram. Acho que
eu penso, na minha análise, que a igreja está tendo uma oportunidade de amadurecer. Sabe, a igreja no Brasil, antes da eleição do segundo turno, né, eu estava em Volta Redonda com um amigo, Pedro, da Capela. Não sei se você conhece, da Capela, o Pedro. Não conheço, mas o senhor comentou com a gente algumas conversas. Foi mesmo. Ele, inclusive, está voltando para a Austrália. Ele morou muito tempo na Austrália, morou na Nova Zelândia e está voltando. E, cara, eu estava orando, né? Cantei uma música, Deus fará um caminho. Eu falei assim, cara, vamos profetizar isso pro Brasil, que Deus vai fazer um caminho pro Brasil e tal. E tem uma parte da música que diz assim, sua noite findará, o seu dia chegará. E aí eu falei, cara, vamos orar pelo Brasil. Né? Amanhã é o segundo turno, vamos orar pelo Brasil. Gente, eu não estou pedindo para orar nem por um, nem por outro candidato. É isso. E aí, cara, na minha percepção espiritual, Deus falou comigo assim, cara, o meu maior desafio não é Lula nem Bolsonaro, o meu maior desafio é a igreja. O meu maior desafio é amadurecer a igreja. E quando se fala de amadurecer a igreja, desculpa aí, gente. Nada. Quando se fala de amadurecer a igreja, é óbvio que isso passa pela liderança. Eu nunca vi assim, uma liderança que está tão polarizada, né? Tanta gente assim, e muitas manifestações assim, muito fortes, que eu acho que não precisariam ter, na minha opinião. Tá? Eu não quero enveredar por esse caminho, tá? Mas só estou dizendo assim, o que aconteceu nesse último ano, né? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade. Eu sempre vejo o mal, ou o caos, ou o desconfortável, ou aquilo que incomoda, como uma oportunidade. Cara, peraí, está incomodando, está desconfortável. Eu acho que Deus tem um caminho que é melhor para nós aí como igreja no Brasil. Eu acredito que nós estamos tendo a oportunidade de ver uma igreja mais madura, uma igreja mais cristã de fato, mais cristocêntrica, uma igreja que, cara, entende que Deus está acima de tudo, Deus está no controle, né? Que Jesus já pagou um preço na cruz e que, cara, Deus tem coisas grandes para o Brasil. Eu acredito nisso. Amém. Engraçado, pastor, que eu tava pensando nisso outro dia, assim. Porque eu tenho um grande ciclo de convívio que são amigos da igreja, de dia a dia de igreja e tudo mais. Só que eu acho que a gente acaba vivendo, às vezes, numa bolha e a gente acha que o mundo funciona conforme a nossa bolha. Exatamente. Só que, na contramão disso, eu tenho prestado serviço para algumas empresas e tenho feito alguns trabalhos que eu tô noutro local que não essa bolha do cristão. Então eu tenho convivido muitas vezes, não é diariamente, nem frequentemente, mas pelo menos uma vez no mês, 2 vezes no mês, 3, 4 vezes no mês, depende um pouco, com uma galera que é como que eu posso dizer? O lado oposto do que a igreja apoiou politicamente. Sim. Então uma galera muito de esquerda, uma galera muito progressista, que defende pautas progressistas e tudo mais. Eu também não quero me enveredar nesse assunto, mas só falar de uma percepção minha, que quando eu converso sobre igreja com essa galera, a imagem que a igreja passou pra essa galera é uma imagem totalmente distorcida do que de fato a igreja é, sabe? Entendi. Então, às vezes eu tenho que defender o princípio da igreja e tudo mais pra uma galera que acha que a igreja é o que alguns grandes líderes falam que a igreja é, né? Eu falo, pô, cara, a igreja nem isso não. Tem muitas igrejas sérias, igrejas têm um potencial de transformação de vida nas pessoas muito grande. Pô, tem muitas igrejas que ajudam não só com assistência pontual de dar uma quentinha, mas tem igreja que acompanha, que pessoas têm vidas transformadas e tal. Então é só um pensamento assim, que de fato, quem não tá na igreja e tem uma visão política totalmente diferente do que a grande maioria dos líderes aí talvez tenha apoiado nessa questão política, passou uma imagem para uma galera que talvez não seja a verdadeira imagem da igreja, sabe? Eu entendo isso. Olha, eu assim, não estou subestimando a questão da guerra espiritual. Tá com pigarro, né, pastor? Vou desligar, quer que eu desligue o ar, não? Será que é o ar? Cara, eu acho que esse aqui é porque eu cantei demais ontem, né? Entendi. Daqui a pouco a coisa vai. E é de manhã também, né? E é de manhã. Mas assim, eu creio, cara, no meu espírito, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas no meu espírito eu percebi assim que a igreja, ela não soube fazer a guerra, sabe? Ela não soube identificar o verdadeiro inimigo.
Porque o nosso inimigo não é de carne e sangue. É isso. Sabe? O nosso inimigo tá acima. É espiritual. Claro que o espiritual se reflete, né, no político, nas ideologias, na maneira que as pessoas pensam, na mentalidade. Mas, cara, a gente tem que combater lá na fonte, sabe? Não no resultado. Cara, não adianta nada você... É como se você tivesse uma árvore com frutas podres e você combatesse as frutas podres. Sabe o que acontece? Você tira todas as frutas podres, aí a próxima geração vai ser frutas podres. Porque você não combateu o que tinha que ser combatido, que é a raiz da árvore. Cara, essa árvore aqui, ela tá podre, ela vai produzir sempre frutos podres. Então, a gente combate a fonte da malignidade das trevas nos lugares celestiais. Como o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades que estão alojados. E uma coisa que eu tentei passar nas minhas lives é que essa é uma guerra que já foi vencida na cruz. Amém. Porque, olha só, quando você imagina que você tem que fazer um esforço para vencer essa guerra espiritual, aí você começa a... Sem querer, você começa a produzir uma divisão na igreja. E... uma igreja dividida, ela não prevalece. Um reino dividido não prevalece. Uma casa dividida não prevalece. Tá? Então, eu acho que faltou um pouquinho mais de maturidade. Talvez alguns conselheiros não foram ouvidos ou não apareceram no pedaço. Mas eu tô esperançoso, viu, Evandro? Eu tô esperançoso. Cara, eu não tô desesperado. Não tô assim, dizendo, cara, agora vai ser um caos com esse candidato, tinha que ser o outro. Cara, eu tô entendendo que nós oramos como igreja com seriedade. Houve vários movimentos muito sérios de oração espalhados por todo o Brasil, gente séria, que orou. Então você vai dizer assim, cara, então o inferno prevaleceu? Eu não tenho liberdade de dizer que o inferno prevaleceu. Tá? Estamos numa luta, continuamos na guerra, tanto com um como com o outro, os desafios da igreja não mudariam. É que a pessoa fica pensando assim, cara, agora vai vir o comunismo, a igreja vai ser perseguida, vai acabar a liberdade, sabe assim, meio como é que fala, uma visão meio apocalíptica da coisa, assim, meio, né? Então a gente... Cara, claro, eu não estou desconsiderando a guerra espiritual, tá, gente? Eu não estou desconsiderando a guerra espiritual. Existe e vai continuar existindo. Mas é uma guerra que já foi vencida. E se a gente tiver a maturidade, a gente vai apenas executar o que Jesus já fez contra o diabo na cruz e a gente vai ver o resultado acontecendo em uma igreja madura, uma igreja que, cara, ela não tem que se envolver do jeito que ela se envolveu. Ela não tem que se envolver. Eu acho que ela não tem... A igreja não pode ser uma igreja partidária. Sabe? É aquilo que o Billy Graham falou, cara. O Billy Graham falou... Ele foi convidado tanto por um partido como por outro, até pelos independentes, né? Não só os democratas e republicanos. E ele disse assim, cara, olha só, eu não vou me rebaixar de cargo. Né? Foi convidado para ser presidente, para ser candidato. Sim. E ele falou, não, cara, eu sou um profeta. E ele... sempre teve acesso, né, e entrada em todos os presidentes, quer seja de um partido ou de outro. Eu acho que a igreja é essa. É uma igreja que traz o conselho de Deus. Claro que existe uma igreja infiltrada. Lá no Congresso você vai dizer que não tem cristão, né? Não tem deputado federal que é cristão, não tem senador que é cristão. E, cara, a igreja vai estar em tudo quanto é lugar. Mas a igreja institucional, ela não deveria ter feito o que fez, na minha opinião. Eu fiquei... Eu fiquei chateado, sabia, pastor? Eu fiquei chateado, eu fiquei bem chateado, bem chateado. Porque, deixa eu falar uma coisa para ver se o senhor entende, assim. Eu percebi... É porque não é bem percebi, mas eu criei uma noção do que alguns amigos meus que são negros me falavam e eu entendia, mas não tinha uma percepção mais completa. Amigo meu... que é negro, eu falei assim, pô, Edberto, me fala aí, mano, como é que era a tua infância, cara? Tu passou por problemas raciais e tal? Aí ele falou, pô, Evandro, às vezes quando eu tava com um amigo meu, que era branquinho, a mãe não deixava ele brincar comigo. Tem um outro amigo que falou assim, pô, Evandro, dependendo do lugar que eu vou, eu não posso ir mal arrumado. Eu, quando vou numa loja de roupa, eu não posso ficar muito tempo em dúvida entre uma peça ou outra, porque vão achar estranho e coisas do tipo. Caramba. Então é um tal do racismo estrutural. Eu vou chegar lá onde eu vou chegar na conclusão. Sim. E aí eu entendia isso, beleza.
E aí eu me posicionei nas minhas redes sociais, é lógico, e com poucas pessoas fisicamente, contra esse envolvimento da política também que o senhor falou. E, cara, pastor, eu percebi, sem as pessoas me dizerem, um ar de tipo, Evandro, você tá fora daqui. Exatamente. Porque você pensa diferente do que todo mundo aqui pensa. Mas ninguém dizia isso. Sim, sim. Deu pra entender? Vai ficar subentendido. Subentendido. Eu também, nas minhas lives, as pessoas falam assim, pastor, se posiciona. Tá? Pastor, qual é a sua posição? Tá? Como se dizendo assim, o senhor está em cima do muro. Cara, eu não estou em cima do muro. A minha posição é essa, de ficar neutro. Neutro partidariamente, politicamente falando, sabe? Não, eu não vou ficar neutro em relação aos princípios do reino de Deus. Eu não vou ficar neutro em relação aos valores da palavra de Deus, aquilo que eu entendo, tá? Mas agora, cara, poxa vida, Deus já fez tanta coisa em regimes tão fechados, né? Como o de Nabucodonosor, né? Que o cara sonhava e se não tivesse ninguém, mandava matar todo mundo. Imagina, cara, que regime é esse? Daniel estava lá e entrou no pacote, ele e os 3 amigos iam ser mortos. E de repente Deus vai e revela para Daniel, soberano e sobrenaturalmente, o sonho que o cara teve. Porque uma coisa, Felipe, olha só, é você dizer assim, Bené, eu sonhei assim, assim, assim. Você tem alguma interpretação para isso? Não, o cara não foi isso não. Né? O faraó também foi desse jeito, né? Ele viu as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, depois os milhos e tal, o trigo. Cara, ele falou assim, olha só gente, eu sonhei, mas não me lembro do que sonhei, então eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. E é o primeiro mandatário do país, cara, é o chefão. Cara, nós não conseguimos. Os magos, os feiticeiros, os adivinhos ficaram malucos. Você tá ficando doido. Não, vocês estão me enrolando. Sabe? Vou mandar a espada em todos vocês. E respingou em Daniel, aí Daniel orou e Deus revelou para ele. Né? Você vê que loucura, né? Isso aqui é um regime realmente perigoso, né? É verdade. Cara, assim, eu vejo o Brasil como um país... na sua maioria cristão, sabe? O Congresso, ele tá bem equilibrado. Cara, assim, eu não vejo essa catástrofe que está sendo pré-anunciada. Mas, cara, olha só, tudo bem, eu tô na minha, tô olhando, tô orando, mas pelo crivo daquilo que eu percebo e daquilo que eu ouço de pessoas que estão próximas a mim, inclusive o pastor Fragale, que é o meu pastor, é o meu presidente, né, dentro da nova igreja. Cara, assim, a gente não vê isso como sendo assim. Cara, a igreja dependia do candidato tal ganhar para ela poder ser igreja. Então ela não vai conseguir ser igreja com esse candidato que foi eleito. Cara, que absurdo. Eu edificarei a minha igreja, diz Jesus, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Seja quem for que o inferno queira usar, não vai prevalecer. E é isso que a gente tem que ficar firme, né? Que lindo. Nessa postura. Que coisa linda, que coisa linda. Ó, mandar um beijo pra Jaque, que tá assistindo a gente. Alô, Jaque, ó. Beijo pra você, valeu, Jaque Rocha. Jaque. Bênção pura que ela escreveu. Abraço pro meu pastor Bené. Parabéns, meninos, pelo programa. Ela é lá da Nova, só que aqui da Barra, né? Legal, Jaque. E ela fez um episódio com a gente, com o marido dela. O marido dela, cara, que testemunho, pastor. Que legal, cara. Ele quase morreu de Covid. Uau. E aí ele tem uma resistência a anestésico, sabe? Sim. E aí a anestesia não, né? Calmante, qual é o nome que dá? Que a pessoa usa pra poder ficar... Pra ficar meio anestesia geral, né? Anestesia geral? Não é anestesia geral, não. O corpo dele tem resistência a medicamento que faz ele dormir pra ficar entubado... Sei. E tudo mais. E aí, essa resistência, além dele não ficar apagado enquanto ele estava tubado, ele ficou alucinando, assim. Meu Deus. Então, no hospital, ele achava que todo mundo queria matar ele. Ele arrancou o equipamento que estava entubado no pulmão, arrancou na força. Uma história, uma testemunho forte. Você está tocando um ponto que, ainda dentro da sua pergunta desse 1 ano para cá, cara, impressionante como aumentou o nível pelo menos de manifestação, de evidenciação de depressão. É verdade. Pastor, surreal. Né? É uma coisa assim que eu tô percebendo muito próxima a mim, né? Não exatamente na minha família, assim, o núcleo da minha família aqui, mas a minha família mais espalhada, né? Cara, assim,
muita depressão mesmo, assim, um desânimo, uma apatia, uma coisa assim com a vida que é difícil. E gente cristã, né? Você pensa assim, gente cristã. Então, assim, dentro da igreja, muita gente foi abalada. Foi abalada mesmo. Claro, gente, eu não estou aqui subestimando, não estou aqui dizendo que, mas foi uma pandemia qualquer. Não, foi algo forte, né? Foi um instrumento do inferno, sem dúvida nenhuma. Essa é o meu entendimento. Mas a gente precisa levantar, né? A gente precisa levantar. Eu tenho a impressão que a turma que está mais ganhando dinheiro, tem algumas turmas que ganharam bastante dinheiro. Tem uma galera que ganhou. Farmácia, supermercado. Mas eu tô achando que os terapeutas da vida estão tendo oportunidade também. Oportunidade o Miló, além de tudo, assim, ele foi um local que Deus usou para me resgatar, pastor. Legal. Eu não posso falar que eu estive em depressão, não. Sim. Mas eu sou diagnosticado com transtorno de ansiedade, né? Sim. E eu estava num estado depressivo, assim, que foi muito difícil. Legal você falar isso. Eu acho que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, e isso é muito complicado, é difícil até de entender. Primeiro porque eu sou um cara que eu sou alto astral por natureza, né? Verdade. Né? Eu gosto de conversar e tal, e enfim. E eu passei por momentos muito difíceis na minha vida na adolescência. Eu já compartilhei isso aqui em alguns episódios, que nunca faltou comida, mas arroz e ovo. Sim. Muitas vezes. Sim. Sabe? Sim. Casa de tijolo, reboco, chão de terra. Isso aí. E coisas assim. Uma vida muito simples e muito difícil. Muito difícil. Só que aí, pós-pandemia ali, pastor, eu me vi num estado depressivo. Tipo assim, como que eu tava num apartamento meu, que era um sonho eu ter conquistado, e Deus me deu, com uma esposa, uma família bem estabelecida, uma esposa que eu amo, que é tipo minha companheira, sabe? Sim. Eu sempre sonhei em ser formado, estudei, me formei. Como que eu tava triste? Assim, por que eu tava triste? E até esse pensamento me fazia ficar mais triste ainda. Sim. Sabe? E aonde você chegou? Em que momento você deu a virada? Ou se você tá dando a virada Eu ainda agora? tô dando a virada. Certo, eu ainda tô dando a virada. Nem se compara ao que eu tava vivendo antes. Entendi. O meu casamento foi muito abalado, porque eu parei de conversar com a minha esposa. Ao mesmo tempo que eu tava em casa, ocioso por conta da pandemia, a minha esposa não parou de trabalhar. Entendi. Então ela ficou trabalhando e trabalhando muito. Tá. Então houve esse conflito, que eu fiquei em casa ocioso e ela trabalhando muito, eu parei de conversar, ela em princípio não entendeu muito. Então, quando eu percebi que meu casamento estava assim, muito complicado, e quando eu falo muito complicado, entenda-se que é muito complicado. Entendi. Sim. Um fiozinho para dar ruim. Entendi. Sabe? Sim. Se amando. E foi muito complicado. Aí eu falei, caramba, minha esposa, vamos conversar. A gente sentou, a gente teve uma conversa muito sincera um com o outro. E aí eu acho que a chave virou. Legal, cara. De tipo, não dá pra ficar do jeito que tá mais, sabe? Sim. De dormir de dia, acordar de noite, trocar o dia pela noite, procurar fuga. E a minha fuga, infelizmente, não era Bíblia, nem oração. A minha fuga era videogame e série, filme. Uau. E era um momento que eu não pensava muito nas coisas. E eu falei, cara, preciso desistir da minha fuga, preciso enfrentar o meu problema de cara. Comecei a fazer terapia. E aí veio o Miló. Filipão foi usado por Deus por ter topado esse desafio. Depois o senhor foi usado por Deus e tantas outras pessoas. E hoje nem se compara ao que eu vivi. Sim. Hoje é mais oscilação. Entendi. Tem dia que eu não tenho explicação e eu fico assim, caramba, não quero fazer nada, quero só ficar deitado na minha cama. Mas não, vamos lá, eu oro, entrego minha vida ao Senhor e vou. Mas é muito difícil lidar com isso. Não, com certeza, assim, como você, eu acho que todos, para sermos sinceros, né, tivemos assim, uma onda que seja, né, que se levantou assim, para um desânimo mesmo, um abatimento, talvez um medo, né, uma insegurança, e às vezes, você sabe o que me ajudou, o Filipão e Evandro? Foi uma convicção de que nada dessa pandemia teve a ver com Deus na questão da iniciativa. Deus não teve nenhuma iniciativa.
Então, essa convicção de que isso não veio de Deus, porque a pior coisa do mundo são as pessoas que atribuíram a Deus. A permissão, cara, então, peraí, se Deus está mandando esse mal, a quem eu vou recorrer? Né? Não tem mais. Onde é que vai ter o meu refúgio vai ser quem então? Porque sim, cara, Deus mandou esse mal, porque é o juiz de Deus, porque os caras estão precisando de arrependimento, porque o mundo está indo de mal a pior. Cara, essa convicção, cara, Deus não tem nada a ver com isso. Deus é bom, tá? O fato dele não ter gerado não implica que ele ficou ausente. Olha que legal, né? Deus, ele estava ali. Como esteve com Adão e Eva desde o primeiro dia que eles pecaram. Tô aqui, cara, tô aqui. Que desespero é esse? Tudo bem, vocês vão ter consequências ruins, mas eu tô aqui. Vou ajudar vocês nessas consequências ruins que vocês mesmos escolheram. Tá? Então, sempre, o que eu falei com relação à pandemia? Gente, foi um ataque do diabo, do inferno, em conexão com escolhas erradas de homens que vem assim por muito tempo agredindo o meio ambiente, agredindo a natureza, né? E uma série de coisas, a vida marítima. Então assim, cara, esse discernimento de que Deus estava num lugar diferente me ajudou. E outra coisa, as lives, né? Porque durante 3 meses eu fiz lives todos os dias, com exceção do domingo. Todos. Então, assim, é dando que se recebe, né? E como vocês aqui, né? Na verdade, o fato de vocês estarem aqui envolvidos, ouvindo, falando, pondo para fora, isso ajuda bastante. Então, nesse aspecto, os terapeutas, cara, e é bom para eles também, né? Sim, porque nada me diz que terapeuta não fica deprimido. Sim. Agora, eu tenho visto assim alguns pastores amigos meus com remédios muito fortes tomando e para poder sobreviver a esse momento, sabe? Cara, eu não sei, porque às vezes é questão de como eles encaram. Tem uns que acreditam que foi Deus mesmo que mandou, é juízo de Deus, é a ira de Deus, é Deus pesando a mão. Eu não posso fazer nada. Para mim, isso não tem base bíblica, tá? Isso aconteceu no Antigo Testamento? Sim. Eu só conseguiria entender que é juiz de Deus se Jesus não tivesse vindo. Se você exclui Jesus dessa equação, aí você, cara, é juiz de Deus mesmo. Mas eu acredito que todo o juízo que Deus tinha que exercer contra a humanidade por causa do pecado foi exercido ali no corpo de Jesus naquela cruz. Ele pagou o preço completo. Ele pôde realmente declarar: tetelestai, está consumado. E ele comprou a nossa liberdade ali na cruz. O fato dele ter comprado a nossa liberdade não significa que automaticamente cada um de nós é livre. Mas ele abriu o caminho para que nós pudéssemos experimentar uma liberdade. Então assim, cara, eu acho que isso me segurou muito, assim, a certeza de que Deus... E outra coisa, a certeza de que Deus iria transformar mais uma vez o mal em um bem, porque isso é a natureza de Deus, é característica de Deus, né? Então, esse mal que veio sobre você, sobre nós, sobre a humanidade, cara, com certeza isso vai ser para o nosso bem, para amadurecer, para fortalecer. Inclusive essa situação que a igreja está passando hoje, eu acredito, inclusive se envolvendo líderes se agredindo mutuamente, né? Um falando mal do outro. Cara, eu acho que isso aí a gente pode ir para um lugar de arrependimento, um lugar onde a nossa mentalidade muda e a gente encontra um lugar onde a gente, cara, olha só, vamos começar do zero, vamos começar certo. Não sei, né? Não sei se eu estou sendo muito, como é que fala? Fantasioso? Não. Eu penso igual, de verdade. Eu acredito nisso também. Até porque, assim, depois desse problema que eu tive, eu fiz uma oração sincera ao Senhor, porque eu falei assim, enquanto eu tava ali nesse estado depressivo, eu não tinha vontade nenhuma de orar nem ler a Bíblia. Depois, na minha oração foi assim: Deus, eu não quero orar nem quero ler a Bíblia, mas me ajuda aí, porque eu acredito no Senhor e eu quero mudar. E aí, é muito legal, porque quando você é fiel e quando você persiste, Deus te honra, né? É impressionante. Ontem até eu fiz um post, assim, tem até um rapaz assistindo aqui, Eriton. Alô, Eriton, um abraço, meu irmão. Ele escreveu aqui: bom dia, Vando, estou acompanhando, um abraço, meu mano. A minha esposa escreveu também: eu te amo, meu amor. Foi só um vento, né? Foi forte, mas estamos aqui, melhores. Que legal. E ainda com um neném pra chegar, muito amado. É verdade, você vê, né? Porque, graças a Deus, eu permaneci, eu orei. A minha fé nunca foi abalada, foi só a vontade ali de me relacionar, mesmo que ficou um pouquinho abalado, mas a minha fé não, com relação à existência de Cristo, isso nunca foi abalado.
Mas olha só, mano, Filipão, eu costumava falar pra minha esposa assim, 1 ano muita coisa pode acontecer. Em 1 ano a gente tem o Miló Podcast, a minha esposa vai ser grávida, a gente vencendo um quadro de infertilidade. Olha aí, interessante. Depois de 3 anos de tentativa. E eu fiz um trabalho nesse final de semana, pastor, que tem uma galera que curte a minha vibe e eu curto a vibe deles. Então foi um final de semana de resenha de futebol, campeonato, né? Era campeonato e tal. Era de resenha de futebol, a galera toda me chama de cartoloco. Então, ótima referência. Sabia cartoloco? Não, o que eu vou te mostrar. Não parece. Eu juro que não parece. E aí a galera toda fica me chamando de cartoloco. Então eu tava na quadra narrando ou comentando alguma coisa, a galera, é cartoloco. Não parece comigo, pastor? Parece, pastor, comigo? Parece. Esse é o cartoloco? É o cartoloco. Que legal. Parece comigo, não? Parece muito, não. Né? Parece, sim. Caramba. Então a galera tá com razão. Galera muito resenha. Então passei o final de semana trabalhando, com todo mundo falando, é cartoloco. Aí ontem tinha o Diego, que jogou no Flamengo. Sim. E aí não gritaram o nome do Diego, ficaram gritando o meu nome. Eu até falei, Diego, tu não recebeu uma recepção dessa e eu sim, né? Ai, meu Deus. Então ontem eu saí muito grato do trabalho. Eu tenho vivido sonhos assim, impressionantes, né? Então assim, permanecer no Senhor faz toda a diferença, né, pastor? Mas tem muita gente assim abalada. Eu diria assim que tem muita gente que tá... talvez como você colocou aí, não na fé em si, mas... no relacionamento com Deus, eu acho que a coisa ficou, né, um pouco... Eu não sei o que o senhor acha sobre essa... A minha percepção de como anda a humanidade hoje como um todo, não só o cristianismo, mas é a expectativa de vida no terreno, né? Sempre as expectativas que são frustradas, né? Se criam muitas expectativas, alvos inalcançáveis, e a meta dobra a meta. Eu acredito que é um tempo de reflexão para a humanidade, de entender as suas metas, entender o caminho que se é percorrido para ir para essa meta, e entender que coisas podem frustrar os seus sonhos, podem frustrar e trabalhar isso emocionalmente. O que o senhor acha disso, trabalhando pela visão da Bíblia, né? A gente que tem a visão da Bíblia, o que o senhor fala sobre essa expectativa de vida, não só dentro da igreja, mas da humanidade em si? A palavra fala muito sobre isso, né? Sobre a expectativa, né? A idealização de metas e tudo. Eu creio que a Bíblia fala sobre que toda a criação, né, geme e tem uma expectativa por coisas melhores. Olha só, eu não sei, eu realmente não sei qual é a expectativa do mundo em si. Eu creio que todos nós ansiamos por paz, né? Exato. Todo mundo quer paz, mas no fundo é uma paz verdadeira, uma paz interior. Gente, eu nunca vi em toda a minha vida, né, eu estou com 63 anos, um nível de insatisfação, um nível de busca e ao mesmo tempo de insatisfação tão grande, inclusive dentro da própria igreja. Sim. Eu gosto muito de entender que tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade. Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente não entende, é uma oportunidade da gente crescer, da gente romper limites e da gente talvez ir para um lugar em que a gente possa gozar da verdadeira paz. Amém. Eu penso que a igreja precisa de ser reinventada. A igreja precisa de aprender aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, gente, e que é para mim algo assim tão atual. Ele diz o seguinte: eu me fiz sem lei para com os sem lei, né? Eu me fiz fraco para com os fracos, eu me fiz intelectual para com os intelectuais, vamos colocar assim. Eu me fiz, cara, para poder ganhar o maior número possível de pessoas. Eu creio que o mundo precisa de uma igreja que se identifique com o lugar onde eles estão e vá ali com a palavra de esperança, não com a palavra de condenação. A igreja, infelizmente, ela ainda é uma igreja muito apoiada na lei, assim, no certo e no errado, e se não entrar no certo, o pau vai comer. Cara, sem misericórdia, sem sensibilidade. Eu não estou dizendo para ela apoiar o errado, sim, mas para ela tentar entender,
sabe? Exato. O que está por trás, tentar se colocar como Deus, cara. Deus assim, Adão e Eva acabaram de pecar e ele estava lá. E aí, galera, estamos aqui. Cara, que ridículo essa vestimenta de figueira. Vou fazer uma coisa mais bem feita para vocês. Sacrificou um cordeiro, colocou ali a pele daquele cordeiro, sabe? Deu uma vestimenta pelo menos digna para eles. Tava ali, porque Deus não falou assim, ô Adão, olha o seguinte, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer e aí, cara, você nunca mais vai me ver na vida. Não, ele não falou isso. Mas é o que muita gente conclui. É o que muita gente deduz. Exato. Sabe? Que o fato do homem errar, isso automaticamente Deus vai estar rejeitando a pessoa. Exato. Então, assim, a igreja ela tem muito isso, ela rejeita demais, ela discrimina muito, ela tem preconceito sim, e eu faço parte dessa igreja. Exato. Eu faço parte dessa igreja. A gente não se exime dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja que ainda tem muito preconceito, sabe? Exato. Essa igreja que não se identifica. E mais uma vez eu quero deixar claro, não é você apoiar o que é errado, sabe? Mas é você chegar perto dessa pessoa que está praticando coisa errada, porque quem é que não pratica? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Hã? Quem é que não erra, cara? Quem é que não tem esses momentos de vulnerabilidade? Amei essa vulnerabilidade do Evandro aqui, sabe? Em público, aqui diante de nós. E a gente tem mesmo as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades. Nós somos seres humanos. E o apóstolo Paulo até reforça dizendo o seguinte, cara, é na minha fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder dele. Né? Amém. Agora, com relação assim, essa expectativa de vida, eu não sei, eu acho que elas estão assim. Cada classe tem uma expectativa, eu acho que, imagina, quando eu falei dessa expectativa, porque a igreja trabalha muito sobre qualifica a bênção na vida das pessoas, né? A pessoa que está sem dinheiro, ela vai para a igreja, ela ora para ter dinheiro. Entendi. A pessoa que não tem saúde, ela vai para a igreja para orar para ter saúde. Tá. Só que, entenda bem, eu não estou criticando isso. Eu sei que existem esses males na sociedade e eles têm que e a palavra de Deus está para completar todas essas lacunas. Uhum. E tem sido bênção assim, o evangelho. Só que a expectativa quando a gente fala sobre... Chegou aqui, já tem um convidado aqui, hein? Gente fina. Gente boa demais. Coisa linda. E quando eu falo dessa expectativa, é ajustar essa expectativa, porque quando a gente corre muito atrás do nosso objetivo e a gente alcança, a gente vê que aquilo dali não era o que realmente fazia falta. Entendi. E a gente sabe que a palavra de Deus é esse preenchimento de lacuna. Ele vai trazer abastança quando tem falta. Ele vai trazer saúde onde não tem saúde. Muito bom. Ele vai trazer paz onde tem guerra. Mas a lacuna que se é preenchida é com o evangelho, com o propósito em Cristo Jesus, né? Cara, eu tive uma experiência muito interessante. Eu me lembrei agora que em 1986, o Brasil experimentou durante um ano o Plano Cruzado. Tá? Sim. Que foi um ano em que nada subia de preço. Tá? O salário não aumentava, mas também o supermercado... Porque assim, a gente pegou uma época antes... Aliás, isso aí já foi depois, né? Foi já na era pré-color. Mas em 86, cara, você teve deflação. Eu comprei um som, aquele 3 em 1, né? O antigo 3 em 1. Cara, a prestação foi diminuindo. Eu comprei um carro, a prestação foi diminuindo. Que sonho, hein? Eu comprei telefone fixo que valia uma fortuna na época. Verdade. Cara, chegou um momento que eu falei assim, desculpe o exagero, mas eu pensei, cara, mas acho que agora o evangelho não tem mais razão de ser, pô. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Tudo Por quê? Agora acabou. Por quê? Porque, assim, o foco muito na minha vida e de muitos brasileiros era superar a escassez. Exato. Né? A palavra de Deus vinha para isso, né? Então, assim, e aí realmente você chega nesse nível e você fala assim, cara, não, peraí, isso aí tudo bem, já não tem mais escassez, mas tem outras coisas que ainda não estão, né, é o típico satisfeitas. Daquele cara, tipo assim,
eu luto pra ter um carro. Poxa, precisa de um carro pra ir pra igreja. Ele ganha o carro, ele não vai muito mais pra igreja, mas vai viajar mais. Vai mais pro shopping. Não que isso seja ruim, mas assim, a motivação da fé do cara tava em outra coisa, né? Mas você sabe de umas coisas, assim. Lá, nós experimentamos um avivamento em Goiânia na década de 80, né? Uma visitação de Deus ali e tal. E as pessoas sempre procuram, assim... Qual foi a razão, ou o segredo, a chave? A chave de mudança. O pessoal deve estar achando estranho que o telefone está tocando aqui. Já chegou o Marcão do Fruto Sagrado, já está aqui com a gente. Gustavo também está chegando. Tá muito bom. A gente, o dia todo vai ser assim, ó. Telefone, vamos estar falando no telefone aqui com a recepcionista no prédio. Irmão, porque tem gente que vê tudo e acha que tem equipe aqui, pastor. Não, tem uma equipe aqui atrás, fazendo o milagre acontecer, a equipe aqui, ó. Eu e o Felipão. Ai, meu Deus. Inclusive, eu achei que ia fazer um super café da manhã pros convidados, eu botei ali a minha infância de Nova Iguaçu. Ai, meu Deus do céu, brincadeira. Mas é só, voltando aí com a questão do... Pede um iFood aí, né, É verdade, vamos pedir isso. A questão do avivamento em Goiânia. Cara, eu acabei descobrindo que um dos fatores que fez com que a gente se tornasse uma igreja relevante no contexto do Brasil, como comunidade, foi que todo mundo era pobre. Por incrível que pareça. O senhor definiu isso, penso conjecturou. Não tinha ninguém rico, não tinha ninguém que tinha carro, era todo mundo pegando ônibus, desde a liderança até os membros. Então, assim, não tinha distração. Porque se tem uma coisa que distrai, que nos distrai, que tem potencial para nos distrair, são as bênçãos. São as bênçãos. E você não vai dizer que tá errado o cara querer usar o carro dele para no final de semana ir com a família dar uma viajada. Mas que tem potencial para distrair, tem. Então o dinheiro, Jesus colocou. E Paulo reforçou. Jesus falou assim, cara, olha, vocês... Que coisa linda. Vocês só podem servir um senhor. Tem dois senhores, mas vocês só podem servir a um e vocês precisam de necessariamente desprezar o outro. Que é ou é Deus, ou é mamon, ou a riqueza, tá? E Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando o dinheiro ele se torna a fonte e não o canal. Uou! Né? O dinheiro é a fonte. Não, o dinheiro é canal, cara. O dinheiro é um canal de Deus. Deus continua sendo a fonte. E é legal quando você tem esse entendimento que Deus é a fonte, porque às vezes ele vai mudar, os canais vão sendo mudados. Exatamente. Tá, eu tinha um canal. Quando eu casei, o canal de bênção para minha vida era o meu emprego. Eu trabalhava no estado de Goiás, né? Eu era analista de sistema de computação ali naquele emprego. Cara, fui convidado para ir para a igreja, para trabalhar na igreja. Amei e tal. Então o canal mudou. Comunidade. Depois Sara Nossa Terra. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, esse canal aqui é bênção para mim, traz o dinheiro, mas está me exigindo algumas concessões que eu não estou disposto a dar. Mas aí, cara, como é que eu vou fazer? Filho entrando na faculdade, adolescentes em casa. Deus, você é a fonte. Amém. Eu não vou me prender ao canal. Então, a gente se prende muitas vezes ao canal. Amém. Sabe? E esquece que o canal é apenas uma maneira que a fonte tem para suprir você. Então, muita gente tem medo de tomar algumas atitudes na vida por causa de dinheiro mesmo. Tem. E assim, cara, quando eu saí do ministério que eu tinha e tudo, que eu ganhava um salário de executivo, não tenho medo de falar isso para vocês aqui, né? Porque eu exercia uma função no conselho de bispos. Sim. Cara, executivo, assim, né? Isso quase que pareceu uma atitude irresponsável. Cara, olha só, tu tem 3 filhos, né? Como é que vai ser? Meu Deus. O que eu tive que fazer? É óbvio que você tem que fazer uma adaptação, o padrão de vida cai. Você vai, vende, você tem 2 carros, vende um carro, né? Os filhos estão estudando num colégio A, vai pro colégio menos A agora. Porque o dinheiro tem um poder de distrair. Tá? E Deus está dizendo assim, cara, eu sou a fonte, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Agora, é lógico que você não pode fazer o que está na cabeça. Você tem que consultar. A esposa, por exemplo, cara, assim... o senhor falou isso na nossa última conversa. É concordância total. Coisa linda. É a bênção de Deus para nossa vida. Né? Eu te farei uma ajudadora. A gente tem uma história parecida aí, porque recentemente não chegou a ser uma proposta, mas surgiu uma possibilidade de emprego que o salário era 2 dígitos. Uau! Meu Deus, dá até dor de cabeça, meu pastor.
E eu vi aquela proposta e eu nem quis me candidatar. E quando eu falo de candidatar, porque assim, eu tenho relacionamento já nessa empresa, eu conheço a galera que ia fazer a entrevista, entendeu? Então eu tinha muita possibilidade de abraçar esse trabalho. Legal. Só que eu nem quis tentar. Sim. Porque, por conta do Miló. Falei assim, cara, Deus, eu acredito na sua promessa, eu não acredito. Uau. Porque se eu me candidatar e me chamarem, eu vou. Não vou conseguir dizer não, então eu não vou nem me candidatar. E o Filipão recentemente, né? Tava com a possibilidade de ir pra uma emissora grande aí, né? Exatamente, também. Mas é interessante isso, né? Essa certeza que Deus dá de que você precisa de mudar o canal. Exato. Sabe? Ou que você precisa permanecer naquele canal. Então, quando eu saí do ministério, que eu fiquei sem emprego, né, entre aspas, eu fiquei sem canal. Sem canal. Né? Não sem a fonte, mas sem canal. Cara, por incrível que pareça, eu tive 5 propostas de igrejas. Eu imagino isso. Com um canal financeiro muito bom. Muito bom. Mas assim, cara, eu não senti convicção em nada, em direção em nada. Fui para uma igreja onde durante 3 anos não recebi nada. Para começar um trabalho com o Fragale e tudo. Sim. E ele foi claro comigo, olha, igreja, a gente não tem nada. Eu falei, cara, eu não tô aqui por causa disso, tô aqui por causa de uma visão, tô aqui por causa de uma convicção, tô aqui por causa de uma direção de Deus. Cara, e lá na frente o canal fluiu, né? Mas assim, como é importante você entender essa diferença entre a fonte, que é Deus sempre, e o canal. Sabe, que Deus vai usar para trazer o suprimento. E óbvio que nesse canal vai ter o dinheiro, vai ter o suprimento financeiro. Tá? Agora, quando você coloca o canal como a fonte, o dinheiro é a fonte, né? Então, aí eu não posso sair desse emprego, eu estou morrendo aqui, eu estou fazendo o que eu não fui chamado para fazer, eu estou desconfortável, eu estou me deprimindo, eu estou brigando com a minha mulher todo dia, eu estou assim, cara, mas é o que dá para pagar as contas, é o que sustenta o pagamento dos meus boletos. Cara, esse homem é muito infeliz, ou essa mulher é muito infeliz. Aprisionado, né? Obviamente não estou, mais uma vez, fazendo a apologia à irresponsabilidade, à imprudência, a fazer o que der na cabeça, mas também não quero fazer a apologia à hiper mega segurança. Não, cara, você tá num emprego aí que te dá segurança, fica aí a vida inteira. Você tem que se submeter a isso. Não, eu não tenho que submeter a isso. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Exato. E nessa direção do Espírito, muitas vezes vai ter mudanças de canais, mas com a fonte permanente que é Deus. Deus é a fonte de todo suprimento. Amém. Que coisa linda. Pastor, eu queria te pedir perdão, porque a gente começou super atrasado o episódio. É verdade. Eu sou servo. E aí acabou que a gente vai ter que fazer menos tempo com o senhor. Então, de verdade, o senhor me perdoa? Pô, cara, eu tô doido pra ouvir os caras, né? tô doido pra ouvir os caras. Caramba, me perdoa. E ó, eu vou fazer um convite ao vivo, de verdade, porque... Pessoal, em princípio, esse episódio era para ser com o pastor Manga. Isso aí. E com o pastor Bené. Isso. O Manga tava com uma consulta e tudo mais e não pôde vir. Então deixa um convite aberto aí pro senhor voltar e fazer um episódio com o Manga. Voltarei. Eu sou de casa, gente. Sou de casa. Vamos receber os nossos visitas. Eu sou de casa. Tá? Vocês se importam de vir aqui só pra galera ver vocês? Aí a gente dá uma pausa de 3 minutos com a imagem e tudo. Vem cá, Gustavo. Vem cá, pai. Olha isso, que honra! Meu Deus! Pastor Marcão Fruto Sagrado, Gustavão, nosso brother. Que isso, gente, que honra. Obrigado aí, cara. É verdade. Eu só vim porque o Manga não veio. Manga é um sem vergonha. Valeu, gente. Esse é demais, cara. Se o Manga tivesse, eu não via. Não via. Que irado, gente. Valeu demais. Pessoal, ó, a gente vai dar uma pausinha com a imagem aí, vocês vão estar com a imagem, a gente só vai fechar o áudio, tá bom? E aí daqui a pouco a gente volta com o Marcão e com o Gustavo. Até já. Valeu! Cara, dá pra tirar uma foto aqui? Pô, por favor. Dá, sim.